Mateus 24, versículo 36. Amém? Abra sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Feche os seus olhos, Pai. Essa é a Tua palavra. Nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder. Revela-te a nós. Fale conosco, Jesus. Fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir Sua voz. Nós queremos ouvir o Senhor ministrar ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu favor. Nós precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua bondade. Espírito Santo, ministra em nós. Ministra em nós, Espírito Santo. Amém. Pode se sentar com você. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nessa noite, com essa palavra que Deus ministrou ao meu coração no decorrer dessa semana. E eu quero falar um pouquinho sobre o perigo da vida normal. O perigo da vida normal. O Senhor Jesus Cristo ele estava ensinando sobre o fim dos tempos, Mateus 24, Mateus 25. Você vai ver ele falando, e a Bíblia trata isso como um sermão profético. Que a gente, os irmãos, puderem ficar com as crianças. Sermão profético. E ele vai dizer, irmãos, algumas coisas sobre o fim dos tempos. Ele vai dizer sobre o princípio das dores. Acompanhe comigo aí no início do capítulo 24. Ele vai falar sobre o princípio das dores, do versículo 1 ao 14. Ele vai falar sobre a grande tribulação, do versículo 15 ao 28. Ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, do versículo 29 até o 35. Do versículo 36 até o 44, ele vai trazer uma exortação à vigilância. E dentro dessa exortação à vigilância, Jesus Cristo vai falar sobre a parábola dos servos. Ele vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E ele também vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. E para finalizar o sermão profético, ele fala sobre a vida eterna
e o castigo eterno. Mas irmãos, essa palavra que nós lemos, aonde Jesus Cristo vai dizer, porém naquele dia e naquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Olha o que ele vai dizer. Ele está dizendo, irmãos, dentro da exaltação à vigilância, que o momento em que Cristo vai se manifestar na sua segunda vinda, ninguém pode afirmar, está aí, ó, naquele dia e hora, ninguém, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Então, aqueles que afirmam que sabem, isso é mera especulação. É isso que Jesus Cristo está afirmando. Mas olha que interessante, Jesus Cristo está dizendo, no versículo 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui há uma comparação, diga-se comigo, comparação. Aonde Jesus Cristo está comparando como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós temos uma comparação. A comparação aqui, irmãos, é com os dias de Noé. Mas o versículo 38 ele vai explicar o porquê dessa comparação. Ele vai dizer, olha, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou, nada. Comiam. Quem aqui come? Quem aqui comeu hoje? Deixa eu ver. Bebiam. Quem aqui bebeu alguma coisa hoje? Deixa eu ver. Bebeu um suco, bebeu uma água, beba água, irmãos. Não esqueça de beber água. Comiam, bebiam, casavam. Não vou perguntar se alguém que casou hoje, porque eu acredito que não, né? Você me convidou. Mas casavam. Muitos aqui já se casaram. Alguns outros vão se casar ainda. Posso ouvir um amém? Aqueles que estão solteiros, amém. Mas olha bem, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Isso aqui, irmãos, faz parte da nossa vida, o quê? Normal. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mas olha que interessante, o perigo, na verdade, está em viver uma vida normal sem um relacionamento com Deus, sem se relacionar com Deus. Você pode até viver uma vida normal, mas se você vive uma vida normal sem Deus, você está vivendo uma vida, irmãos, que está correndo um grande risco de ficar fora daquele dia. E a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Noé ele se preparou para o dilúvio. Noé ele se envolveu com o dilúvio, com aquela palavra profética que ele recebeu. Ei, Noé, vai chover. Faça uma arca, entre para dentro dela com a sua família. E muitos de nós sabemos, irmãos, porque a Bíblia nos mostra, as coisas estão acontecendo, até terremoto está acontecendo perto de nós. Quem sentiu um terremoto ontem? Poucas pessoas, né? Sentiram. Terremoto aqui pertinho, 2,5 na escala Richter. E muitas das vezes, irmãos, nós falamos assim, olha, isso é comum. Mas em Mateus 24, no princípio das dores, Jesus Cristo falou que haveria terremotos em vários lugares, fome, pestes. Sabe, irmãos, nós precisamos entender
que essa palavra, ela está se cumprindo. Nós estamos vivendo momentos que antecedem a vinda de Jesus. Obviamente que as coisas tendem a piorar. A grande tribulação, ela vai acontecer, e nós acreditamos que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas nós sabemos de tudo isso e o que nós estamos fazendo no meio de tudo isso. A Bíblia está nos mostrando. Jesus Cristo falou: olha, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé se preparou para o dilúvio. Eu tenho que estar me preparando todos os dias para esse dia. Eu tenho que me envolver com essa palavra ao qual Jesus Cristo falou. Lá em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, eu vos levarei para mim mesmo. Agora veja bem, como nós estamos nos preparando para morar com Cristo, para morar em Cristo. Ele nos disse: olha, eu vou levar vocês para mim. Mas nós precisamos, irmãos, viver uma vida digna de naquele dia Ele falar: vinde, amados meus, entre no gozo do teu Senhor. Como eu anseio por esse dia, como eu anseio em chegar naquele dia e saber que eu não corri a minha vida em vão. Como disse o apóstolo Paulo: eu esmuo meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de pregar a muitos eu mesmo não seja reprovado. Agora, irmãos, o perigo está em viver uma vida normal sem um relacionamento com Deus, e a percepção que o Filho do Homem irá voltar para buscar uma noiva. O homem vai voltar para buscar uma noiva. Quem entende isso? Uma noiva preparada. Agora eu quero te falar algo nessa noite. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que nos dias anteriores a Noé, a maldade se espalhou. Se você abrir sua Bíblia de Gênesis capítulo 4 até o capítulo 6, onde vai falar de Noé, você vai ver de início no capítulo 4 a Bíblia falando sobre o primeiro homicídio, aonde a Bíblia fala que Caim matou Abel. Depois você vai ver, irmãos, no capítulo 6, versículo 5 ao 8, a Bíblia fala que Deus se arrepende de ter feito o homem. Mas o versículo 8 fala: Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem é mau, é inclinado para o mal. Irmãos, se nós deixarmos de nos relacionar com Deus, nós vamos mostrar como nós somos maus. Como dizia João Calvino: o que você vê de bom em mim vem de Deus, o mal é de mim mesmo. Então, o que nós precisamos entender, que assim como Noé andou com Deus, nós precisamos andar com Ele, porque senão a nossa vida normal vai ser uma vida fútil. Porque senão nós vamos correr um grande risco de viver uma vida normal, sem graça. Hebreus 11:7 vai dizer sobre Noé. Hebreus 11:7. Olha o que a Bíblia vai dizer de Noé. Pela fé, pelo que, irmãos? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, diz assim, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca para a qual condenou o mundo, e foi
feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. A Bíblia fala, irmãos, que Noé foi divinamente avisado por Deus. Nós também estamos sendo, sabe, irmãos, pela palavra de Deus, divinamente avisados por Ele. Nenhum de nós que estamos aqui vamos poder naquele dia falar: Senhor, eu não sabia disso. Senhor, ninguém me disse nada. Nenhum de nós, os que estamos aqui. Porque a partir de hoje, a partir desse momento aqui, nós já estamos sabendo o que Cristo nos falou. Quando você abre a sua Bíblia lá na sua casa, quando você medita nas Escrituras, a partir daquele momento, o conhecimento, irmãos, ele precisa mudar a sua vida. O conhecimento precisa mudar a sua forma de viver. E aqui a Bíblia está dizendo que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, ainda não tinha chovido. Deus falou com Noé: vai chover. Que é chuva? A Bíblia fala que vinha um vapor de baixo para cima. Olhava a terra, não tinha chuva, mas ele acreditou. Entende? O que nós precisamos fazer? Acreditar na voz de Deus, acreditar naquilo que Deus está falando. Nós precisamos temer, e a palavra temer, irmãos, muitas das vezes as pessoas confundem com ter medo. A palavra temer, irmãos, é ter um profundo envolvimento, é ter um profundo respeito, a ponto de se envolver com aquilo. O que temos feito? A Bíblia fala que Ele fez isso e salvou a sua. O que nós temos feito para salvar a nossa família? O que nós temos feito, irmãos, a fim de que os nossos sejam salvos? Nós temos orado, você tem orado, você tem construído uma arca em Deus, um lugar de relacionamento com Deus. Você tem feito isso? Quantas pessoas, irmãos, que às vezes conversam, mas às vezes nós encontramos essas pessoas: pastor, eu parei. Eu estou devagar, você está parando. Irmãos, não para. Não desista de orar pela sua família. Não desista de buscar pela sua casa. Não desista de buscar pela sua família, porque naquele dia vai valer a pena. Imagina o quão maravilhoso será se naquele dia, gente, em julho, irmãos, imagina naquele dia você não ir sozinho para lá. Imagina naquele dia Deus se chamar e uma multidão aí com você, irmão. Pessoas que passaram pelo seu caminho, que conheceram a Jesus por causa de você. Então Deus está nos mostrando nesses dias que Ele quer levantar pessoas que vão viver uma vida normal com Deus, não uma vida normal sem Deus. E essa tem sido a minha oração: Senhor, eu não quero passar por uma vida normal. Vem, pode bagunçar a minha vida normal. Eu quero viver uma vida normal, irmãos. Sabe? Uma vida que não tem propósito, não aponta para nada. Eu não quero isso. Eu quero viver uma vida nesse lugar com Deus. Sabe? Uma vida que aponta para Ele. O que temos feito para salvar a nossa vida? Eu não quero uma vida sem Deus. E olha que interessante, Deus, Ele tirou homens e mulheres, biblicamente falando, de uma vida normal, para viver uma vida extraordinária. Porque, irmãos, eu posso te afirmar isso: se você viver uma vida normal com Deus, você está muito próximo de viver o sobrenatural. Quem entende isso? Se você viver uma vida normal e deixar que Deus participe dessa vida sua normal, você vai viver o sobrenatural da sua vida.
Nós podemos, irmãos, olhar nos exemplos bíblicos. Abraão, olha o que Deus fez com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus vai dizer isso para Abraão. O que tinha de errado no meio da parentela? Algumas pessoas, alguns teólogos afirmam que a parentela de Abraão era pessoas idólatras. Mas veja bem, irmãos, Deus fala com Abraão: sai do meio desse povo e vai para um lugar. Sua vida está muito normal, Abraão. Vem comigo. Vem para um lugar que eu vou levar você. E olha o que Deus faz, irmãos. A Bíblia vai chamar Abraão de pai da fé. Olha o que Deus fez através da vida de Abraão. Não foi diferente quando nós olhamos para Isaac, seu filho Isaac. A Bíblia fala, irmãos, que Isaac, no capítulo 26, no versículo 1 e 2, que houve uma fome na terra. E Isaac colocou no seu coração e descer para o Egito. Mas Deus falou com Isaac assim: olha, não desça para o Egito. Habita no lugar que eu vou falar com você. E Deus falou com ele de Gerar. A Bíblia fala, irmãos, que naquele lugar ele teve que desentulhar poços que o seu pai Abraão havia cavado e que os filisteus haviam tampado. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 6 e no 7 e no 17, que Isaac chegou um momento que ele teve que habitar no vale de Gerar, no lugar mais baixo de Gerar. Mas foi naquele lugar que a Bíblia fala que Isaac prosperou sobremaneira, porque Deus era com ele. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu 100 por 1, porque Deus era com ele. Sabe, irmãos, o que nós precisamos na nossa vida normal? Nós precisamos de Deus. Você precisa convidar mais Deus para participar da sua vida normal. A Bíblia vai mostrar, irmãos, que Jacó, quando ele saiu da sua casa porque tinha enganado o seu irmão Esaú, e a Bíblia fala que ele chegou a um lugar que se chama Berseba. E naquela noite, isso está lá em Gênesis 28, naquela noite ele não tinha nada a não ser uma pedra que ele colocou ali debaixo para servir de travesseiro. E ele teve uma visão onde uma escada era colocada diante dele, e anjos subiam e desciam daquele lugar. Foi ele que ele percebeu que aquele lugar era um lugar onde Deus habitava. E ele fez um voto: se o Senhor for comigo. Olha o voto que ele faz: se o Senhor for comigo, se o Senhor me prosperar pelo caminho, tudo que eu ganhar eu vou devolver o dízimo. E a Bíblia fala, irmãos, que Deus abençoou Jacó sobremaneira na casa de Labão, seu tio, a ponto de quando ele voltou para sua casa depois, ele voltou um homem rico. Deus tirou ele da sua vida normal para fazer ele enxergar que havia um sobrenatural do lado dele. Foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com José. Nossa irmã Érica pregou aqui outro dia sobre José. O que Deus fez na vida de José? José estava com a vida normalzinha, irmãos. Seu pai construiu uma túnica para ele de cores. Só que ele teve um sonho. E por causa do sonho, seus irmãos venderam ele. Foi jogado na cova. Chegou lá no Egito. Ele foi injustiçado. Jogaram ele na prisão. Chegou na prisão. Deus deu a ele a oportunidade de sair. Foi levantado como governador. Mas agora entenda algo. A vida de José estava muito normal, mas até que Deus tirou ele para perto dele. Vem, caminha comigo.
tem passado por dificuldades, irmãos. Entenda isso. O extraordinário de Deus não te isenta de passar por lutas. O sobrenatural que Deus tem para a sua vida não te isenta de passar por dificuldades. João 16:33, em mim tereis paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Abraão teve que interceder pelo seu sobrinho Ló, quando ele foi para Sodoma e Gomorra. Isaac, irmãos, teve que, viver momentos difíceis de fome ali, até que Deus levantou ele como um homem próspero naquela cidade de Gerar. Jacó teve que fugir da sua família. José foi jogado numa cova. Todos esses homens estão lá no rol dos heróis da fé, Hebreus 11. Agora vamos lá. Nós, na primeira dificuldade, voltamos atrás. Esquecemos que existe uma palavra sendo liberada para nós. Filho, filha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu estou próximo de você, mais próximo do que você imagina. Mas nós voltamos, Fernando. Desistimos. Falhamos. Isso sem falar de Moisés. Êxodo capítulo 3, 1 e 12. Deus chamou Moisés aonde, irmãos? Estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E tinha fugido do Egito porque tinha assassinado o egípcio. E ele foi viver uma vida normal. Descobriu um lugar normal para se viver. E apacentando as ovelhas do seu sogro ali no momento ali, a Bíblia fala que ele percebeu que a sarça estava queimando e ela não se consumia. E ali ele teve um encontro com Deus. Voltou para o Egito. Deus usou ele como mão forte para tirar o povo de Israel do Egito. Agora vamos lá, irmãos. Uma vida normal sem Deus é fútil. Se você viver uma vida normal com Deus, em algum momento você vai ver o mar se abrir para você passar. Como Moisés viu, como Moisés experimentou. Comiam, bebiam, se davam em casamento, mas Deus estava com eles. Comiam, bebiam, se davam em casamento, mas Deus andava com eles. De dia como uma nuvem, de noite, como uma coluna de fogo. De dia como uma nuvem para proteger do sol, de noite como uma coluna de fogo para proteger do frio. O que nós queremos? Muitas pessoas estão embriagadas da vida normal. Eu amo. Quantas pessoas você vai conversar? Não, minha vida está ótima, está maravilhosa. Eu tenho meu trabalho, eu tenho o meu esposo, minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho minha casa. Não que isso seja errado, mas vamos lá. O principal de tudo é Deus. Se você tem tudo e você não tem Deus na sua vida, você não tem nada. Desculpa, mas é a verdade. Agora, se você tem Deus, você tem tudo. O Senhor é meu pastor. Salmo 23. De nada tenho falta. Davi, irmãos, 1 Samuel capítulo 16, 10 e 13, estava apacentando ovelha. Samuel chegou na casa do seu pai Jessé, passou-se todos os irmãos. Ele perguntou: tem mais ninguém não? Tem um lá que está apacentando as ovelhas. O nome dele é Davi. Manda chamar ele. Enquanto ele não vier, nós não vamos sentar à mesa. E quando veio Davi, Deus falou: é ele. A vida dele está muito normal. Eu vou andar com ele. Vou mostrar para ele. E olha o que Deus fez através da vida de Davi. Leia a Bíblia depois. Olha o que
que Deus fez através da vida de Davi, irmãos. Falhou, errou demais. Mas Deus o chamava de um homem segundo o coração de Deus. Quando ele pecou, Salmo 51, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, o coração. Renova em mim um espírito inabalável. Não retires de mim teu espírito. Ele podia dizer: não retires de mim o teu palácio, não retires de mim as concubinas, não retires de mim a comida boa, não retires de mim a bebida boa, não retires de mim tudo aquilo que eu tenho de regalia. Mas ele falou: não retires de mim o teu Espírito Santo. O que nós temos? Qual é a nossa maior preocupação em perder? As pessoas preocupam-se em perder as coisas desse mundo, mas não se preocupem em perder a presença de Deus. Então, irmãos, olha a vida de Davi, olha os exemplos dos discípulos de Jesus. A maioria eram pescadores, e quando Jesus Cristo encontrou com eles, em Mateus 4, versículo 19, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo falou assim: olha, vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Era uma vida comum, uma vida normal. Jogava rede, vinha muito peixe. Jogava rede, tinha dia, não vinha peixe nenhum. Que é assim, irmãos. O pescador tem dia que sai para pescar e não pesca nada. Os pescadores que estão aqui sabem do que eu estou falando. Tem dia que traz peixe demais, mas tem dia que tem que passar no supermercado para comprar. Entende? Mas olha, isso faz parte da vida normal deles. Até que um dia Jesus Cristo falou: venha, que eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Só que, irmãos, a Bíblia vai dizer que uma certa feita, em Lucas 9:58, uma pessoa virou para ele e falou: Senhor, eu vou te seguir por onde o Senhor for. Aí Jesus Cristo falou: filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Seguir Jesus não é fácil. Entende? Mas vale a pena. Seguir Jesus não é fácil, mas vale a pena. Se você olhar para as dificuldades, você vai parar. Se você olhar para Jesus, você vai descer, você vai prosseguir. Se você olhar para a tempestade, você vai afundar. Se você segurar na mão de Jesus, você vai andar por cima das águas. Porque é assim. Agora, vamos lá. A fé te tira de uma vida normal. A fé em quem? Tome cuidado com a vida normal, ela pode satisfazer o seu coração. Volto a dizer, tem pessoas que estão satisfeitas, seu coração está satisfeito com a sua vida normal. E agora a gente volta ao texto, onde Jesus Cristo vai dizer: a exaltação o quê? Vigilância. É onde ele vai dizer que naquele dia serão dias como os dias anteriores a Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam seu casamento, até que veio o dilúvio e todos. Então, irmãos, se você estiver satisfeito com a vida normal, você não será afetado pelo sobrenatural. Se o seu coração está satisfeito com a vida normal, você não vai conseguir ser afetado pelo sobrenatural. Minha vida está boa assim demais, não mexe nada não, está bom demais. Pode bagunçar assim a casa, pode mudar tudo de lugar, pode mudar tudo, sabe? Aqui a casa é sua, sabe? É sua, pode fazer o que o Senhor quiser. Inclusive, irmãos, essa é a oração que eu faço, sabe? Porque muitas das vezes nós estamos acostumados com o culto, até o culto normal.
Saímos de casa e sabemos o que vai acontecer. Vamos cantar 4 hinos, 3 hinos, sabe? Vai ter uma oração, o outro irmão vai orar pela família, o pastor vai pregar uma palavra. Irmãos, estou cansado disso. A minha oração tem sido: Senhor, Espírito Santo, faz como o Senhor fez nos primeiros dias, onde as pessoas não saíam de casa já sabendo o que ia acontecer. Pelo contrário, as pessoas saíam de casa, sabe, com expectativa do que ia acontecer. O que será que ele vai fazer hoje? Quantas pessoas vão enxergar hoje? Quantas pessoas vão voltar a viver hoje? Quantas pessoas vão aceitar a Cristo hoje? Mas muitas das vezes nós estamos acostumados com o normal. Nós estamos acostumados com o normal. Eu quero te dizer isso, irmãos. Pare de se acostumar com o normal. Crie expectativas em Jesus todos os dias. Tem. O cego tem que enxergar, irmãos. O surdo tem que ouvir. O coxo tem que andar. O morto vai ressuscitar pelo nome de Jesus. O sobrenatural vai acontecer, porque nós somos Cristo nessa terra. A palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Mas nós estamos acostumados com o normal. Como nós vamos ver o sobrenatural? Está muito normal para Deus vir fazer o sobrenatural, irmãos. Nós precisamos convidar Ele. Sabe, irmãos, convida Ele para entrar na sua casa. Convida Ele para entrar na sua casa, mudar a sua história, mudar a história dos seus familiares. Sabe, irmãos, todo domingo de manhã, já tem 2 domingos que eu estou subindo um monte, todo dia de manhã, bem cedinho, e clamando a Deus pelos que estão perdidos na minha casa. Porque eu não quero ver, sabe, naquele dia, eu não quero ver eles ficar para trás. Eu não quero ver, sabe, irmãos, Deus chamar a minha vida, o meu nome, e pessoas ficar para trás. O que nós temos feito com a arca que nós estamos construindo, em oração, em dedicação, sabe, no sobrenatural, em conhecer a Deus. Vamos lá, igreja. Nós precisamos nos envolver com essa palavra. Mas estamos muito satisfeitos com o normal. Coloca a mão no seu coração. Se é de verdade, fala isso, Senhor. Eu quero ser satisfeito com o normal. Quero viver o sobrenatural. Uma vida normal sem Deus é maldade. As pessoas se corromperam. Gênesis 4, 6 vai ver as pessoas. E quando tinha no Gênesis 5, 24, se não me engano, a Bíblia vai dizer que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Sobrenatural, no meio daquela geração, sabe, Mateus, corrompida, pessoas longe de Deus. Aí teve um Enoque, andou com Deus. Deus vai por trás trazer ele para mim, porque esse aí é diferente, ele anda comigo. Noé, no meio de uma geração corrompida, ninguém queria nada com Deus. Noé, opa, como é que é, pai? Como é que é, Deus? Vai construir uma arca? Qual que é o tamanho? É grande, hein? Para caber girafa? É grande. Eu vou fazer. Imagina as pessoas, irmãos, passando perto de Noé, louco, está chapado. Que chuva, nem existe isso. Em algum momento você vai ser intitulado de chapado, irmãos, de louco. Porque a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que a pregação, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, para o mundo, para os que se perdem, é loucura. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Em algum momento as pessoas vão falar que isso é loucura. Sala de oração? Que sala de oração? Sala de oração sentar na frente da televisão, não vou ver meu time jogar na quarta-feira.
Sala de oração, vou gastar 1 hora, 1 hora e meia de sala de oração? Que loucura é essa? Quem parece sala de oração? Sala de oração, minha televisão de 55 polegadas aqui na sala. Discipulado, que maneira de discipulado? Vou caçar discipulado, irmãos. Loucura. Entende? Pode ser loucura para as pessoas, mas para nós não pode ser. Não vai ser. Para nós é sobrenatural. Andar com Deus é viver uma vida sobrenatural. E eu quero profetizar isso na sua vida nessa noite. Quem aqui, irmãos, quer viver o sobrenatural na sua vida? Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Deus está levantando homens e mulheres que vão andar com Ele e vai viver uma vida sobrenatural. Deus vai levantar uma igreja que não foi satisfeita por uma vida normal, uma vida ordinária, corriqueira, mas que em todos os dias está muito próximo de viver o extraordinário, porque a companhia vai ser e será o próprio Deus. O sobrenatural, em primeiro lugar, acontecerá no seu coração. Em segundo lugar, nas pessoas que estão ao seu redor. Em terceiro lugar, tudo aquilo que Deus faz na sua vida, respinga em alguém. Tudo aquilo que Deus faz em você, em algum momento vai tocar em alguém. Você está lá trabalhando, aí chega alguém reclamando da vida, aí você está transbordando daquilo que Deus te deu. Você vai falar: não, peraí, eu quero te apresentar aquele. E essa pessoa vai conhecer a Deus, terá sua vida transformada. Em algum momento vai respingar alguém, irmãos, e a vida de alguém vai ser transformada. Em terceiro lugar, lugares aonde a presença de Deus se manifestou, lugares foram transformados. Nós estamos aqui orando: Senhor, muda Alterosa, Senhor, muda Duque de Caxias, Senhor, muda o Mutirão, aliás, o Alterosa de Sucessão, Senhor, muda o Senhor de Fátima, muda o Roberto Gil, muda a cidade de Betim, muda. Ele vai mudar isso. Só que ele vai mudar à medida que nós vamos sendo transformados. À medida que a igreja viva do Senhor vai avançando, você vai avançar. A Bíblia vai dizer que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Não é a porta da igreja, as portas do inferno. É a igreja que vai avançar em direção ao inferno para saquear os perdidos. As portas do inferno, não adianta eles fechar a porta, a igreja vai saquear os perdidos. As pessoas que estão indo a passos largos para esse lugar, a igreja vai abrir, arrombar essa porta no nome de Jesus e vai saquear essas pessoas, trazer para a sua maravilhosa luz, trazer para Cristo. Agora vamos lá, nós só vamos viver isso se nós não estivermos satisfeitos com a vida normal. Homens como o de Zinzendorf, que abrigou os foragidos na morada, por causa disso houve um grande avivamento em vários lugares, avivamento de envio em Quibalo, pessoas que foram enviadas para vários países por causa desse povo. Homens como Evan Roberts, que quando viu um grande pregador orar e dizer dobra-nos, ele resolveu abraçar essa oração para ele mesmo e dizer: dobra-nos, Senhor, dobra-nos. Até que o avivamento rompeu naquele país de Gales, sabe, queridos, e aquele lugar, aquelas pessoas foram transformadas. Homens como William Seymour, que colocavam uma caixa sobre o seu rosto quando a glória inundava a rua Azusa e as pessoas ficavam cheias da presença de Deus, mas ele escondia o seu rosto.
Homens como eu e você, que Deus quer levantar dessa forma. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres que vão ouvir a voz do Senhor a dizer: filho, filha, vem, ande comigo. Eu tenho muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Quem entendeu essa palavra? Fala assim: eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se o louvor puder tocar, a gente vai acabar junto. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, irmãos. Eu quero convidar você nessa noite a buscar a presença do Senhor. Quero convidar você nessa noite a gastar a sua vida nisso. A dizer isso para Ele: Senhor, eu não quero uma vida normal sem a Tua presença. Eu não quero uma vida comum, não. Eu não quero uma vida comum sem a Tua presença. Eu quero uma vida normal, mas com a Tua presença, próximo de viver o sobrenatural. Quero experimentar o sobrenatural. Jesus, nós, irmãos. Eleva o seu pensamento a Deus nessa